Abençoe. Nós estamos aqui iniciando mais uma tarde da vitória. E hoje eu quero deixar uma palavra para os nossos corações, que se encontra em Jeremias, capítulo de número 29, a partir do versículo 4. Jeremias 29, a partir do versículo 4, que diz assim a palavra para nós essa tarde: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade para onde vos deportei, desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração antes de iniciar a palavra. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Espírito Santo, nessa tarde nós pedimos a Tua bênção. Nós te pedimos, ó Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco através dessa palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa nos tocar, ó Pai. Que o Senhor possa guiar os nossos passos, para que possamos ter paz, mesmo em meio às dificuldades, em meio a lugares que não desejamos estar. Que o Senhor nos ilumine, nos guarde a cada instante, a cada momento. Continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra que eu venho trazer hoje, eu quero deixar para nós um tema, e esse tema será o Deus de paz na adversidade. Um Deus de paz na adversidade. O contexto de Jeremias, capítulo 29, é o povo na Babilônia. O povo de Deus foi levado cativo, a cativeiro na Babilônia. E é interessante que o próprio Senhor nosso Deus permitiu que o povo fosse cativo para a Babilônia. É bem certo que o povo, ele tinha se afastado de Deus. Ele tinha se afastado dos desejos de Deus, da vontade de Deus. Então Deus, ele permite que o seu povo seja cativo na Babilônia, que o seu povo vá para uma terra estranha. Só que o seu povo, estando num lugar estranho, num lugar diferente, numa terra que não lhes pertencia, mesmo assim, o Senhor nosso Deus não deixou de falar com o seu povo, não deixou de orientar o seu povo, e em maneira nenhuma deixou de amar o seu povo. É bem verdade que muitas das vezes nós passamos por momentos de dificuldade, passamos por momentos de tribulação, momentos que nós olhamos e nos vemos em situações que não desejaríamos estar, mas o Senhor nosso Deus ainda continua conosco. O Senhor nosso Deus, ele continua nos orientando. O Senhor nosso Deus, ele continua nos amando. O Senhor nosso Deus, ele continua nos dando instrução. Uma curiosidade que eu trago para nós, né? Talvez nem seja curiosidade, mas seja assim, algo que é interessante da gente aprender, que esse período babilônico nós temos 3 profetas principais. Quando nós falamos do povo sendo tirado da sua terra e sendo levado para a Babilônia, recebendo essas cartas e recebendo essa palavra do Senhor, nós vemos isso muito em Jeremias, como nós vamos falar nessa tarde de Jeremias. Quando nós vamos falar sobre o profeta Daniel, o profeta Daniel foi um jovem tirado da sua terra e levado para a Babilônia,
onde ele teve um contato maior com Deus na terra da Babilônia. E nós vemos ali em Ezequiel, um profeta que é levantado no período babilônico, já apontando para a saída do povo da Babilônia novamente para a terra, para a sua nação, para a sua terra querida. Então Deus, usando os seus profetas, nunca deixou de cuidar e de zelar do seu povo. Mas voltando para esse Deus na adversidade, ao longo dessa carta, esse capítulo 29, ele se retrata de uma carta que o profeta Jeremias ele escreve para o povo, que ele escreve para o povo de Deus na Babilônia. E esse povo, essa carta de Deus para o povo, é uma carta chamando a atenção do povo, chamando a atenção, Deus dizendo assim: olha, vocês estão passando por um momento difícil, vocês estão num momento diferente, vocês estão num lugar distante, passando por uma situação que vocês não gostariam de estar passando, mas o meu desejo do meu coração para vocês é a paz. Muitas vezes nós passamos por dificuldade, nós passamos pela dificuldade dentro das nossas casas, nós passamos muitas vezes por dificuldade nas empresas, no nosso emprego, no nosso trabalho, muitas vezes dentro da nossa família, no nosso convívio com as pessoas, nós passamos por dificuldade. Isso é uma realidade, isso é uma realidade da nossa vida. Mas na grande realidade é que Deus, Ele nos ama, e mesmo no meio da adversidade, os planos de Deus para a nossa vida é a paz. É que muitas vezes é difícil no meio da tribulação a gente ver a paz, né? A gente enxergar a paz no meio da tristeza, a gente enxergar a paz no meio da dificuldade, a gente enxergar a paz no meio das contas altas, que muitas vezes a gente se topa e vê de frente com uma situação de adversidade, mas no meio da adversidade, Deus quer nos gerar paz. Deus quer nos trazer paz. Então nós vemos ali no capítulo 29, no versículo 5 ao 7, o primeiro desejo do Senhor nosso Deus. E o Senhor nosso Deus falou assim para o seu povo: edifiquem casas e morem nas suas casas, plantem os pomares e comam dos seus frutos. Então esse Deus que nos permite passar no meio da adversidade, Ele está dizendo: não deixe de sonhar, continue a sonhar, continue a desenvolver projetos, continue caminhando, continue construindo, continue produzindo. O Senhor nosso Deus, Ele diz: plante pomares. É interessante que as pessoas muitas vezes se pensam, mas plantar pomares, uma planta, uma árvore que eu vou plantar vai demorar 10 anos, 15 anos para poder produzir. Mas o Senhor diz: plante, continue plantando, continue almejando a produção. Obrigado, amor. Continue desejando produzir, porque mesmo que aos nossos olhos pareça que vai demorar muitos anos, mas Deus está dizendo: vai ter colheita. Vai ter colheita, porque se Deus manda plantar e diz: vocês vão comer o seu fruto, então Deus, Ele está incentivando o povo a ter paz, a ter paz. Então no meio da adversidade, a minha primeira atitude para que eu possa ter paz de Deus no meio da minha adversidade é orar e produzir no lugar onde eu estou. Eu devo orar pelo lugar que eu estou, eu devo produzir pelo lugar que eu estou. O versículo 5 ao 7 vem me mostrar isso. O Senhor dizendo: olha, construa, plante, faça, ore pelo lugar que você está, para que esse lugar seja abençoado. Então é necessário que dentro do meu lar, é necessário que dentro da minha empresa, do meu trabalho, eu tenha oração por aquele lugar. Eu desejo o bem daquele lugar, eu seja produtivo naquele lugar, eu construa nesse lugar. É necessário que dentro das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, nós estejamos sempre construindo, edificando, produzindo. É necessário, a palavra do Senhor vem dizer no capítulo 29, versículo 7, procure a paz na cidade onde vocês estão, porque nessa cidade vocês terão paz, porque na sua paz vocês terão paz. Então é necessário que no meio da minha dificuldade, da adversidade, Júnior, a minha dificuldade está dentro da minha casa, construa dentro do seu lar, plante dentro do seu lar, continue planejando dentro do seu lar.
Essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde. A paz no meio da adversidade. Então, no meio da adversidade eu não posso parar, eu tenho que continuar edificando, produzindo, lançando palavras de bênção, tomando atitudes de bênção. Eu tenho que continuar orando e produzindo. Essa é a primeira chave que essa palavra traz para nós, que nós tenhamos que orar e produzir no lugar onde nós estamos. É que muitas vezes os tempos difíceis não nos deixam enxergar a luz no final do túnel, digamos dessa maneira, dessa forma. É que muitas vezes a gente se lamenta, a gente se queixa por conta da adversidade, mas a vontade do Senhor nosso Deus é que tenhamos paz e que procuremos a paz aonde nós estamos. É no meio do trabalho? Então eu vou lançar palavras proféticas de bênção, de paz, e produzir naquele lugar, porque o Senhor nosso Deus vai nos abençoar ali naquele lugar, até o momento da sua própria vontade. É o Senhor nosso Deus, é o Senhor nosso Deus. É interessante que outros lugares da Bíblia nos mostra o Senhor nosso Deus nos amando no meio da adversidade, nos desejando paz no meio da adversidade. Em Oséias capítulo 2, versículo 14 em diante, vai dizer assim: portanto, é o Senhor nosso Deus falando, portanto, agora vou atraí-la somos nós, o seu povo, a sua noiva, sua amada. Vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Olha o Senhor Deus nos levando no meio da adversidade para mostrar quão grande é o seu amor por nós, o seu carinho por nós. E ele continua dizendo: ali devolverei a ela suas vinhas e falarei do vale de Acor uma porta de esperança. Farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia que saiu do Egito. Naquele dia ela me chamará o meu marido e não mais o Senhor. É um relacionamento de amor, de afeto, de desejo que o Senhor nosso Deus tem por nós. Então muitas das vezes essa adversidade é para que nós possamos encontrar a paz que só existe no nosso Deus, no nosso Senhor. Tiago capítulo 1 versículo 2 ao versículo 4 continua dizendo: meus irmãos, considerem motivo de muita alegria passarem por provações, pois vocês sabem que a provação produz fé, da sua fé produz perseverança, a perseverança completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, completos. Então o nosso Senhor nos permite passar por adversidades, para que nós nos acheguemos até Ele, para que tenhamos fé, perseverança, maturidade e sejamos perfeitos nele. Nele é o Senhor nosso Deus, e nós devemos continuar produzindo, orando, sonhando, planejando, porque assim nós encontraremos paz em Deus. Paz em Deus. Romanos capítulo 15 versículo 3 vem nos dizer assim: que o Deus da esperança os encha com toda alegria e paz pela sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, em meio às adversidades nós devemos ter esperança, que através da esperança em Deus nós seremos cheios de paz e de alegria através do poder do Espírito Santo. Então existe a paz em Deus no meio da adversidade para as nossas vidas. O Senhor nos permite a adversidade, e na adversidade nós devemos, em primeiro lugar, orar e continuar produzindo, porque assim teremos paz. O Senhor nos dará paz. Em segundo lugar, que eu separei para nós hoje, o Deus de paz na adversidade. Em segundo lugar, Deus não se esquece das suas boas promessas. Deus, Ele nunca se esquece das suas promessas para nós. Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Deus, Ele é fiel para conosco. E Deus nunca esquece e nem muda a sua ideia ou a sua promessa no meio do seu caminhar. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele já tem preparado para nós
tudo o que nós precisamos. Deus, ele não faz uma promessa e começa a preparar como que aquilo vai acontecer. Deus já faz uma promessa, sabendo aonde nós chegaremos, qual será o resultado e tudo que ele tem de bom para nós e para as nossas vidas. É um Deus que não esquece das suas promessas. É esse Deus de paz no meio da adversidade. Sabendo então que esse Deus de paz na adversidade não esquece das suas promessas, nós podemos encontrar a alegria, a felicidade e a esperança. Nós podemos ter essa confiança. A promessa de Deus é no versículo 10 dizendo: quando se completarem os 70 anos. Olha que Deus, ele já tinha um prazo. Deus, ele já sabia como seria, como aconteceria. Então ele diz: eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para a sua terra. Então, mesmo Deus permitindo a adversidade, ele já tem a sua promessa de bênção para as nossas vidas. Então é normal passarmos pelas dificuldades, mas Deus já tem tudo preparado para as nossas vidas. O caráter e as promessas de Deus não mudam, não mudam, sabe? E vai acontecer sempre nas nossas vidas da maneira que Deus deseja que aconteça. E muitas vezes a vontade de Deus foge do nosso entendimento. Foge do nosso entendimento. Voltando a dizer sobre Oséias, a gente se imaginar no meio de um deserto e Deus falando de amor. E Deus chamando para um relacionamento de intimidade com Ele. Eu me lembro de Ezequiel, capítulo 37, Deus levando o profeta em visão no meio de um vale cheio de ossos secos. E dizendo: Ezequiel, aqui pode existir vida, Ezequiel. Nos olhos do profeta, passeando no meio daqueles vales de ossos secos, ali não existia vida nenhuma. Mas Deus faz uma promessa, ou melhor, Deus lança uma palavra para Ezequiel: Ezequiel, profetiza, porque existe vida. Profetiza. Então é uma promessa do Senhor. A nossa família é uma promessa do Senhor para nós, e há de se cumprir a sua promessa. O nosso trabalho, a nossa empresa, o nosso ministério, a nossa igreja, a nossa vida é uma promessa de Deus para nós. Então o que nós devemos fazer é crer na promessa do Senhor nosso Deus, é acreditar nessa promessa. Hebreus capítulo número 10, em versículo 23, vai dizer assim: nos apeguemos com firme esperança no que professamos, pois aquele que prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. Então o nosso Deus, ele não se esquece das suas promessas para nós. E qual é a promessa de Deus para nós? A paz, a esperança, a alegria. Sim, vai haver adversidades, mas o Deus de paz está no meio da adversidade conosco. Salmo de número 145, versículo 13, vem dizer assim para nós: o teu reino é um reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que Ele faz. Ele é bondoso em tudo o que Ele faz. Então esse nosso Deus não se esquece da promessa e Ele é fiel para cumprir. E vem na minha mente, eu fico me vendo quantas das vezes nós choramos, nós colocamos diante de Deus, nós questionamos: mas Senhor, a minha família é uma promessa do Senhor. Senhor, o meu negócio é um negócio do Senhor. Senhor, o nosso ministério, o meu ministério é um ministério do Senhor. Mas as promessas de Deus não caem por terra. As promessas de Deus permanecem. E o mesmo Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém? Então a primeira chave que nós pegamos, o primeiro tópico que nós pegamos: orar e continuar produzindo aonde nós estamos. E o segundo é que Deus não se esquece das suas promessas. E em terceiro lugar, os planos de Deus para nós são planos de paz. O Senhor nosso Deus não tem planos de dificuldade, de tristeza, de dor e de amargura, mas os planos que Deus tem para nós são planos de paz, são planos de felicidade, são planos de amor. O próprio Deus diz no versículo 11 de Jeremias 29, o texto que nós lemos: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
Veja bem que a nossa mente, ela nem consegue imaginar quão grandes são os planos de Deus para as nossas vidas. Então Deus tem que afirmar para o seu povo: eu conheço os planos que eu tenho para vocês, eu conheço o que eu tenho para vocês. Muitas das vezes, Provérbios ainda vem dizer que muitas das vezes o nosso coração, ele até traça planos e projetos, mas os planos de Deus são maiores. São os planos de Deus que hão de se cumprir pelas nossas vidas. Versículo 11, voltando lá, me perdoe, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha só como que são lindos os planos de Deus para nossas vidas. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de lhes dar um futuro com muita esperança. Algumas versões vai dizer planos de lhe dar esperança e futuro. Então o plano de Deus vai além do nosso entendimento. A vontade de Deus é que não venhamos a padecer em meio à dor, mas que tenhamos um futuro com esperança, um futuro com prosperidade, planos de lhe fazer prosperar. Então os planos de Deus, eles vão além do nosso entendimento. E a gente muitas vezes, no meio da adversidade, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, é normal que a gente não consiga entender a vontade de Deus. É normal que nós não consigamos enxergar quão grande é o amor de Deus. Mas Deus, ele continua: os meus planos são bons, são perfeitos. E aí eu me pego me lembrando de Mateus capítulo 7, versículo 11, nesse momento, onde Jesus diz assim: pode por acaso o pai ou a mãe fazer algo de ruim para o seu filho, desejar algo de ruim? Mesmo que deseje, Deus não deseja. Os sonhos de Deus são maiores. O desejo de Deus é muito bom. O nosso Deus, ele tem o desejo de nos dar coisas boas, muito boas. Veja só que nenhum pai, falando aqui de família mesmo, nenhum pai, nenhuma mãe vai desejar algo desastroso pelo seu filho. Ninguém vai desejar algo de ruim para quem ama. Então o nosso Deus, que ele é excelente, que ele é muito bom, por que ele desejaria algo de ruim para nós, para as nossas vidas? Então eu quero reafirmar neste momento que os planos de Deus não é de nos causar adversidade, mas sim de mostrar o seu amor no meio da adversidade. E sim de mostrar que no meio da adversidade ele tem poder de fazer conforme a sua própria vontade e de nos levar ao seu coração. Ao seu coração. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 8, falando para nós que nós somos salvos através da graça, por meio da fé. E isso não é nosso, é de Deus. Imagina o plano de Deus para a salvação das nossas vidas, de entregar o seu próprio Filho em amor de todos nós. João capítulo 3, versículo 16, que Deus entregou o seu próprio Filho por amor de nós, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então os planos de Deus para nós não é um plano de perdição, não é um plano de morte, mas é um plano de vida, é um plano de amor, é um plano de restauração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ainda vem dizer: vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo, olha só, um povo exclusivo de Deus, exclusivo de Deus. E continua dizendo: para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua luz. Ou seja, a palavra nos afirma que antes nós andávamos em caminhos de treva, caminhos ruins, caminhos de perdição, mas agora nós andamos nessa maravilhosa luz, que é o próprio Deus. A Bíblia ainda continua no versículo 10, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, dizendo: antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Então o nosso Deus, Ele nos quer um futuro excelente, um futuro de paz, um futuro maravilhoso. Esse Deus que nós servimos, Ele é verdadeiramente um Deus de paz no meio da adversidade. Quais são os planos de Deus então para a nossa família, para a nossa empresa, para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso sentimental, o nosso psicológico, o nosso dia a dia?
os planos de Deus são paz. Os planos de Deus é a paz. Mesmo que muitas vezes passando por adversidade. Muitas vezes sim, nós vamos passar pela adversidade sim. Mas Deus nos deseja paz. Os planos de Deus são paz. O que nós devemos fazer no momento da adversidade, no momento da dificuldade, é buscar nos apoiar e ver ao nosso Deus. Buscar aonde está o nosso Deus. E para finalizar nessa tarde com você, para finalizar com versículo de número 12 e versículo de número 13. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13. É o nosso Deus completando a sua promessa para nós. Buscar-me, então me invocareis, e passareis a orar a mim. Olha só, Deus está falando assim: vocês devem me invocar, vocês devem me buscar, vocês devem orar, falar comigo, conversar comigo, se entregar para mim, e eu vos ouvirei. É uma promessa de Deus para nós. É uma promessa de Deus: vocês vão me buscar e eu vou ouvir vocês. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma promessa que o Senhor ele não se esconde. O Senhor ele não nos abandona. O Senhor ele não nos deixa. O Senhor ele quer nos ouvir. Basta a gente o invocar. O Senhor está presente. Basta que nós possamos o buscar de todo o nosso coração. Amém? Eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero orar com você nessa tarde. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradecemos, ó Senhor Jesus, porque está sempre conosco e não tem nos abandonado. Nós te agradecemos pela graça, essa salvação que o Senhor nos permite. E eu quero te agradecer, Senhor Jesus. Agradecer porque mesmo em meio às adversidades, o Senhor é um Deus de paz e está presente conosco. Eu te louvo e te agradeço. Eu quero estender a nossa oração neste momento por aqueles que nos ouvem através das redes sociais também, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar tocando a vida de cada um deles, de cada uma delas, ó Pai. Que este irmão e essa irmã possa ser orientado pela Tua Palavra a continuar tendo projetos, ó Pai. Continuar tendo projetos e produzindo segundo a Tua boa vontade e segundo o Teu querer, Senhor Jesus. Sabendo, ó Pai, que o Senhor tem planos e que os planos são de paz e que a Tua paz excede todo entendimento e que nós temos livre acesso ao Senhor. Livre acesso ao Senhor Jesus nós temos, através do Teu milagre, através do Teu sacrifício perfeito. Nós te louvamos, te agradecemos. Que o Teu poder e a Tua bênção estejam sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Somos gratos e te pedimos, continua conosco, agora e sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.